Tiago capítulo 1, do verso 19 ao verso 27. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Está certo aí? Espera aí, vamos começar de novo. Todo mundo achou, pessoal? Tiago 1:19. É porque eu estou ficando velho, irmão. Tem hora que parece que eu estou meio broco. É, né? Tiago 1:19 em diante. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra, e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que quiser, que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes engana o próprio coração, e a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus Pai é essa. Qual? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo se guardar incontaminado do mundo. Amém. Irmãos, estamos na sequência, não temos pressa para terminar, estamos degustando cada versículo, mastigando, analisando, buscando de fato compreensão do texto sagrado. E o Tiago, ele vem falando com os irmãos agora, depois de ter falado sobre a questão da origem do bem, da origem do mal, que foi o que nós vimos na semana passada, que de Deus não procede nada ruim, por mais que pareça ruim, mas na verdade é bom, porque Deus, tudo que Ele faz é bom. Então, as obras de Deus muitas vezes são estranhas aos nossos olhos, a gente não entende, não compreende, mas sempre tem uma boa finalidade. Ele falou que em Deus não há trevas, porque Deus não peca, não pode pecar, e não tenta ninguém para pecar, mas Deus é luz, e nós somos as primícias de Deus, nós que fomos eleitos, a quem Deus deu a graça de conhecer a verdade. E aí, Tiago, dando sequência no verso 19, ele traz a memória de alguns irmãos, como se os irmãos já soubessem disso, como se ele em outro momento já tivesse falado isso para os irmãos. E eu acho interessante isso, porque às vezes a gente acha que você não pode pregar uma mesma mensagem para o povo. Lá na igreja que o irmão Vieira fazia parte, que era a Assembleia de Deus, eu faço questão de falar, que lá, nessas Assembleias de Deus, o cara não pode repetir uma mensagem que diz que é comida requentada. Tá, então eu só vou ler a Bíblia uma vez, depois eu jogo fora, porque se eu ler de novo, é comida requentada, né? Não, a palavra de Deus, irmão, ela tem que ser pregada, ensinada, e ser pregada quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário para o povo compreender, para o povo aprender. E Paulo estava sempre repetindo o que ele ensinou. E aqui, Tiago está como que trazendo a memória dos irmãos, algumas coisas que eles já tinham aprendido. Ele diz para os irmãos lembrarem-se de que saber essas coisas, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para quê? Para ouvir. Todo ser humano deve ser uma pessoa muito atenciosa para ouvir, e tardar a falar, e tardar também a irar-se. Então, isso, irmãos, é um conselho muito bom de Tiago, porque muitas vezes a gente não quer parar para ouvir. Já viu que tem gente que fala igual uma taquara rachada, embora eu não sei o que é uma taquara rachada, ainda vou procurar saber que bicho é esse, mas eu vejo a negada falando, eu estou papagaiando aqui o que o pessoal diz, né? Tem gente que se você for falar com ela, ela fala, ela não deixa você falar nada,
como se você não tivesse o mínimo interessado no que você tem para dizer, em nada. E o Tiago diz o contrário, que se nós queremos ser sábios, nós temos que ouvir mais e falar menos. Eu te pergunto uma coisa, você é daqueles que fala mais e ouve menos? Porque tem gente que antes de falar, antes de ouvir, ele já vai falando. Ele não quer nem saber, eu quero nem ouvir, é isso, aquilo. Não, vamos ouvir. Vamos ouvir com atenção, para que a nossa fala possa ser sábia em relação àquilo que nós estamos ouvindo. Como é que eu vou falar com sabedoria em relação a determinada situação, se eu não estou ouvindo atentamente para compreender? Se eu ouvir atentamente, entender e compreender, eu vou ir falar na hora certa, eu vou poder falar coisas importantes, coisas sábias, bons conselhos e coisas que venham acrescentar e agregar a vida da pessoa que está me ouvindo. Então, meu irmão, segue esse conselho aí. Fala menos, você que fala muito. Fala menos. E quando for falar, escute, para poder você falar com sabedoria. E se irá, ele tardio para falar e tardio para se irar. Então, por que a gente se ira muitas vezes? A maioria das vezes que a gente se ira é por dois motivos. Primeiro motivo pelo qual a gente se ira é por coisa que a gente vê. A gente vê coisa que nos deixa indignados e nos deixa revoltados, não é verdade? E tem coisas que a gente ouve que também nos deixa indignados, nos deixa revoltados e desperta certo tipo de ira em nosso coração. Então, Tiago está deixando claro para nós que nós vamos sempre estar ouvindo coisas, alguém falando, alguém ensinando, uma notícia, uma coisa. Nós vamos sempre também falar e vai haver ocasiões que vai vir ira em nosso coração. Nós não estamos isentos de sentir ira, chateação, raiva por determinadas coisas. Agora, o conselho é analisar a situação corretamente, ouvir corretamente, para poder tomar decisões e conclusões para poder falar. E a ira, quando vier o nosso coração, você vê, por exemplo, a ira. Eu vi outro dia agora, recente, essa semana, sempre eu leio o jornal para me atualizar, um homem matou o cara que estava ficando com a mulher dele. Ele descobriu que o cara estava ficando com a mulher dele, foi lá, pressionou a mulher a marcar um encontro com o cara, vai marcar um encontro com ele sim. Você vai, marcou o encontro com o cara, foi lá, irado, cheio de ira, foi lá e matou o cara. Agora está preso, mas a mulher. Na verdade, se tem alguém que deveria ter morrido, era a mulher, e não o cara que estava com ela, né? Afinal de contas, ele era casado com a mulher, não era com o cara lá. Mas a verdade, de fato, não era para ninguém ter morrido. Se ele tivesse pensado, como o Tiago diz, tido calma para falar e para agir, ele, com certeza, estaria solto, talvez estivesse separado da mulher, já que ela não queria mais ele, e vá ser feliz, minha filha. E estaria vivendo a vida dele aí. Mas o homem que não dá ouvido, o conselho da palavra de Deus, tá? Escuta, mas fala logo precipitadamente, e se ira logo precipitadamente, e deixa que a ira conduza suas ações, suas atitudes, você vai sempre se prejudicar. Sempre que você deixar, a ira vai vir no nosso coração, por algumas coisas, vai. Agora, se eu deixar a ira conduzir minhas ações, vou fazer besteira, vou fazer bobagem, e que lá na frente depois eu vou estar muito arrependido por aquilo que eu fiz, e não vou poder mais consertar na maioria das vezes. É por isso que Paulo, corroborando com o que o Tiago falou, ou Tiago está corroborando com Paulo, enfim, ele diz que irai-vos e não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Porque Tiago vai dar outro conselho. Por que nós não devemos se irar? Porque a ira do homem, verso 20, não produz, não opera ou não realiza a justiça de Deus.
Deus é justo, sim ou não, pessoal? Você acha que Deus se agrada ao ver as mulheres traindo seus maridos? Você acha que Deus se agrada ao ver os homens traindo suas esposas? Você acha que Deus se agrada ao ver os filhos batendo nos pais, agredindo os pais? Ou ver a desonestidade no mundo, a promiscuidade, essa imundícia como... Você acha que Deus se agrada disso? E por que Deus não faz logo alguma coisa? Nós temos que fazer com nossas mãos. Não. Você vê, de vez em quando acontece lá, casos que a gente acompanha na mídia, até casos conhecidos, de milícias, homens, algumas vezes ex-militares, ex-policiais, e se reúnem, eles formam um tipo de bando, de grupo, de facção, para poder ir matar bandido. Vamos formar um grupo aqui, nós vamos ser os justiceiros, vamos cumprir justiça. Deus está se agradando com o que os marginais estão fazendo? Não. Mas justifica eu agora montar um bando, um grupo aqui, o Zezinho, o Heitor, o João, o Davi, vocês vão tudo armados para nós matar bandido por ir fazer justiça? Você acha que justifica isso? Nós vamos estar executando a justiça de Deus? Como as cruzadas católicas, que a igreja católica promoveu aquelas cruzadas para executar a justiça de Deus? Vamos para os lugares onde tiver uma mulher, a mulher não podia fazer uma garrafada, uma garrafada para curar alguém que era tido como uma bruxa. Se a pobre da mulher fosse pagã e fizesse aquela oração com gai de peão, era uma bruxa, tinha que morrer queimada. E eles dizendo que estava executando a justiça de Deus. Eles entravam em cidades, matavam tudo de gente que tinha lá, mulher, criança, tudo, e dizendo que estava executando a justiça de Deus. Irmão, a ira do homem não opera, não executa, não concretiza a justiça de Deus. Se alguém te fez o mal, se alguém te prejudicou, e você ir lá porque está irado, ir lá destruir a vida dela, e para poder se sentir bem, meu irmão, você perdeu de receber, de Deus fazer justiça no teu lugar. Porque se eu tiver paciência, eu esperar, porque eu sei que não é fácil, se tiver paciência e esperar que Deus vá lá e faça justiça em teu lugar, vai ser muito melhor. Porque quem vai colocar Deus no banco de réus se Deus fizer justiça contra alguém que praticou o mal? Quem vai levar Deus para um tribunal? Alexandre de Moraes? Os políticos do Brasil? Vão colocar Deus no tribunal para julgar Deus, porque Deus fez justiça em favor de um pequenino dele que foi injustiçado? E Deus foi lá e pegou alguém, derramou a ira dele sobre essa pessoa e castigou esse indivíduo e fez justiça. Ninguém vai colocar Deus no tribunal, numa cadeira de réus. Por isso é melhor, mas se você for fazer justiça, você sim vai para o tribunal, você sim vai para o banco dos réus. Você não vê? Pessoas que eu diria, pessoas ingênuas, que foram para aquele ato do dia 8 de janeiro lá em Brasília, e quebraram as coisas lá, naquele calor da emoção, naquela coisa, achando que não ia dar nada. Não, nós não queremos que o Lula... Pessoal, eu não sou político não, tá? Eu não estou falando aqui que eu sou a favor do Lula ou do Bolsonaro não, tá bom? Você está entendendo, né? É porque vai ter uns jumentos batizados aí que vão querer falar umas besteiras aí, mas eu não estou aqui camando partido. Eu estou contando aqui uma história, um fato. Pessoal, não, nós não queremos o Lula nós temos que tomar o poder e temos que entregar o Bolsonaro, fazer aquilo outro. Aí foram lá quebrar as coisas, achando que não ia dar em nada. Cidadão, pai de família que nunca matou ninguém, nunca roubou ninguém, um cara honesto a vida toda, pagador dos seus impostos direitinho, agora pega 13 anos de prisão. Porque foi lá fazer justiça, a nossa pátria, não sei o que, meu irmão. Se a pátria dele estivesse no céu como a nossa está, ele não teria ido para essa coisa aí. Compensou para ele estava fazendo justiça, não é verdade? Nós não queremos o comunismo, não queremos a esquerda, não queremos as ideologias esquerdistas que contrariam a palavra de Deus, vamos fazer justiça, nós não podemos deixar. Para eles estavam fazendo justiça. Valeu a pena? Não valeu.
pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, mas as pessoas fazem o contrário. Elas escutam um pouco, entendem errado e vão para falar e deixar a ira conduzir suas ações e acabam indo para o banco dos réus e se prejudicando. Quantos lá agora, irmão Elias, que estão lá arrependidos? Se eu soubesse, não tinha vindo para esse dia 8. Quantos lá agora, pais de família, estão presos, foram condenados, cidadão, foram condenados porque estão, não, se eu soubesse, não tinha vindo para esse dia 8. Maldita a hora que eu vim para esse dia 8, maldita a hora que eu vim para esse negócio, maldita a hora que eu fiz aquilo, deixei os outros me influenciar. Estou arrependido. Estou arrependido, mas o arrependimento deles é como eu disse, se você deixar a ira conduzir tuas ações, tu vai fazer coisa, meu irmão, tu vai fazer coisa que nunca mais vai poder ser consertado. Todas essas pessoas agora, elas têm uma ficha criminal, como criminosos contra o Estado. Eles talvez não possam mais nem tirar passaporte, e se eles tirar passaporte, toda vida que eles forem viajar para algum lugar, a Polícia Federal daquele país, seja lá de onde ele for, que a Polícia Federal sempre recebe os estrangeiros, que ele mostrar o passaporte vai estar lá registrado, que tu é um criminoso, que tua ficha está suja aqui no Brasil, que tu foi contra o Estado. Não deixa a ira conduzir tuas ações. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Se você está quase fazendo justiça com as tuas mãos, para. Que essa palavra seja como um cabresto para você, seja como as rédeas que puxam o cavalo pelos dentes para te frear. Pare, porque você só vai se prejudicar lá na frente. Espera que Deus vai fazer justiça no teu lugar. Espera que um dia tu vai contemplar a ira de Deus sendo derramada sobre os teus inimigos. E o melhor dia da gente ver isso, meu irmão, por incrível que pareça, é naquele dia de Mateus 25. Quando o Senhor se assentar no trono da sua glória e reunir as nações diante de si, as ovelhas do lado direito, os bodes do lado esquerdo, as ovelhas nós, né, os eleitos, os bodes é os que não quiseram nada com Deus, os que macetaram Apocalipse. Aí ele vai dizer para ela: se apartem de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E nós vamos estar lá com o Senhor, se regozijando e vendo a justiça dele sendo executada. Espera por esse dia. Porque a prisão do homem, mais que ele passe 13 anos, um dia vai se acabar. Por mais que ele passe 50 anos, ou morre na cadeia, como morreu aquele opositor do Putin essa semana. Ele passa a vida inteira na cadeia até morrer lá, um dia vai se acabar. Mas a justiça eterna, meu irmão, ela é para sempre. O juízo de Deus vai condenar pessoas para sempre. E eu vou ser sério com vocês, eu sou ruim, eu sou mau. Eu talvez seja mais ruim que vocês tudo junto. Eu mal espero o dia de eu estar lá, ao lado do meu Senhor, e ver Ele condenando todos esses elementos que fizeram mal à igreja, que fizeram mal. Eu espero o dia de eu estar lá sentado e ver Deus condenando o Nero, que matou dezenas de milhares de cristãos, e eu ter a alegria de ver Deus pegar o Nero e jogar ele, o poderoso Nero, joga ele no lago de fogo e enxofre. Me perdoe eu dizer essa seriedade, por isso que eu digo que eu sou ruim, mais ruim que vocês tudo junto, porque talvez vocês não queiram isso, né? Talvez, não pastor, pois eu quero, eu espero por esse dia para estar lá. Vamos ter pena vou ter pena do cão. Tem gente orando para o diabo, tem uma seita aí que ora para o diabo se converter, irmão. Ainda olha, acho que tem chance para o Satanás. Então o conselho que ele dá é o 21, ó. Portanto, despojai de toda impureza, então, de todo acúmulo de maldade, e acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, qual é o conselho que ele dá? Deixem todo costume imoral e toda má conduta, o acúmulo de maldade, a impureza, ou seja, a imoralidade, a conduta errada, a conduta maligna. Aceitem com humildade a palavra que foi enxertada em vocês, essa palavra que vocês estão ouvindo. Aceitem com humildade, reconheçam que estão errados, reconheçam que erraram, que são falhos, são imperfeitos, e acolham essa palavra com humildade, irmão, porque a palavra de Deus é a única que tem o poder realmente para consertar a vida de um ser humano.
Você já viu, tem filho errado que foi para o caminho das drogas, na bocada de fumo, vendendo droga, e a pobre da mãe peleja, e corre atrás, e vai para aqui, vai para acolá, e dá conselho e nada, entra no ouvido, sai no outro, parece estar falando com uma pedra. Mas no dia que ele tem um encontro verdadeiro com a palavra de Deus, meu irmão, a palavra de Deus conserta o pior traficante, o pior assassino, o pior criminoso que existe na face da terra. A palavra de Deus muda a vida dele, transforma, conserta ele. Então só o conselho é esse: deixem o costume moral, a má conduta, aceitem com humildade a palavra que está sendo enxertada no coração de vocês, a qual tem poder, a qual é poderosa para salvar a vossa alma, ou seja, a qual tem poder para salvar vocês, só ela tem. Então aceitem essa palavra no coração de vocês, porque ela tem poder, unicamente ela tem poder para salvar vocês do juízo e da ira de Deus, da condenação eterna. Aí continua dando conselho. Qual o conselho que ele está dando? Para não se irar, para andar com calma, porque os irmãos estavam sendo muito perseguidos, irmão, muita perseguição de verdade. Aí era normal que a ira de vez em quando viesse no coração daqueles irmãos, indignação em ver o que os governos e os religiosos estavam fazendo. Então ele dá o conselho para terem calma. Aí ele pede: você faz o seguinte, vocês tirem de você, se despoje. Se despojar é tipo assim, você tirar a camisa, né? Tirar a camisa, despojou, né? Então se despoja da imoralidade, da maldade, do que é ruim, da impureza, do acúmulo que tiver de maldade no teu coração, e aceita com mansidão essa palavra que está sendo pregada, ensinada para vocês. Aí, depois de pedir para os irmãos aceitar a palavra que está sendo pregada, ele dá um conselho ainda mais importante, verso 22. Ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha que coisa interessante. Ele diz no verso 21, aceitem a palavra que está sendo enxertada em vocês, mas não se tornem apenas ouvinte dela, mas um vivedor dessa palavra, praticante dessa palavra. Isso, evangélico tem demais. Eu acho que já tem evangélico sobrando, eu acho que já está bom, não precisa mais ninguém ir para as igrejas evangélicas não, já está bom, já está muito cheio. O que nós estamos precisando, irmão, é de gente se converter. Eu falei para vocês agora, o dado do IBGE, que saiu agora, esse ano, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz aquelas pesquisas todo ano, os dados. Tem mais templos religiosos no Brasil do que escola e hospital, meu irmão. E por que o Brasil está pior do jeito que está? Há 10 anos atrás não era assim. Há 10 anos atrás tinha mais escola e mais hospitais. Aí agora que tem mais templos religiosos do que igreja e hospital, o Brasil está pior do que 10 anos atrás, tem alguma coisa errada. Então, eu acho que o que está faltando, o que é? Não é o pessoal parar de se tornar evangélicos e se converter ao evangelho, e viver o evangelho, praticar o evangelho, tornar a palavra de Deus como sua regra de fé e prática. Me diga, um homem que torna a palavra de Deus na vida dele como regra de fé, minha única regra de fé é a palavra de Deus, se está lá eu creio, se não está eu não creio, pronto. Não, mas o irmão sonhou que foi lá no inferno, que nem um cara comentou no meu canal esse dia. O irmão sonhou e foi lá no inferno e disse que viu as irmãs de calça comprida do inferno. Eu digo, pois ela, eu não acredito nela, eu acredito na palavra de Deus. O outro veio comentar no meu canal, dizendo que viu lá, foi lá no inferno, não sei, mas porra, é no inferno tão fácil, meu Deus do céu. Foi lá e volta de lá foi lá no inferno e viu lá a gente, tinha uma ala lá, meu irmão, uma área lá, um setor lá, que era só para os que não davam o dízimo. Estou lhe dizendo, homem. Aí eu digo que nem aquele meme, que viagem é essa, velho? Que viagem é essa, velho? Rapaz, você é de dizer aí, esse pastor tem que se converter, né? Realmente, irmão, tem que me converter mesmo, mas não posso ir embora enquanto está tempo. Vamos converter junto. Então, não, a palavra de Deus é a regra de fé e prática para nós. Está na Bíblia? Está não, então pronto, eu não creio. Não, mas o fulano sonhou e teve visão, não quero saber. Não estando na Bíblia, meu irmão, tchau, tchau, bye, bye. Regra de fé e regra de prática. Uma pessoa que tem a Bíblia como regra de prática na vida dele, vai matar alguém?
Uma pessoa que tem a Bíblia como regra de prática, ou seja, a minha prática, as minhas ações são respaldadas na palavra de Deus, que ela é a minha regra. Espera aí, surgiu um exemplo. Tem uma mulher me dando cantada lá no meu trabalho, e penso numa mulher arrumada, meu filho, mulher daquela ali, eu vou te falar, que para encontrar 1 milhão, você tira uma mulher bonita, está me dando cantada, e eu estou até ficando com vontade, mas deixa eu ver na palavra de Deus, que é a minha regra de prática, se ela me permite. Não useis vossos corpos para prostituição, não sabeis que vossos corpos é templo do Espírito Santo, e não torneis o templo do Espírito Santo unir-se a uma meretriz? Opa, então a Bíblia não me permite. Minha filha, eu até achei você bonita mesmo, até estava com vontade, mas a Bíblia não me permite, tá bom? Tchau, tchau, Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Isso! Um homem que torna a Bíblia como regra de prática, ele não vai sair por aí praticando o contrário do que ela ensina. Por isso Tiago diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Verso 22. Por quê? Porque quem faz isso está se enganando a quem? Quem apenas ouve a palavra e não pratica, estou ouvindo, não perco o culto, pastor, eu sou o primeiro que chega, eu não perco o culto, mas está ouvindo apenas e não está praticando, e está enganando a quem? Fale aí, fale. Está enganando o vizinho? Está enganando a mulher? Está enganando o marido? Está enganando a si mesmo, irmão. E a pior coisa que o ser humano pode fazer é se enganar a si mesmo. Então, quem apenas ouve a palavra, aí tem gente que ouve tanta coisa, aí vai fazer o que os líderes mandam, mas não o que a palavra manda. Aí o pessoal vai falando o que líderes mandam e não o que a palavra manda. Eles estão se enganando a si mesmo. Porque se alguém, verso 23, hoje eu tenho que terminar o capítulo 22, irmão, vocês aguentam aqui, o capítulo 1. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao quê? Semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência, não é assim? Quem aqui se olhou no espelho hoje? Levanta a mão, sem cerimônia, levante a mão. Até eu que sou careca me olhei no espelho hoje, irmão. Mas seja sincero aí agora, todo mundo aqui se olhou no espelho hoje, todo mundo. Se olhou não, esse aqui é tão feio que não aguenta se olhar no espelho. Coitada da mulher do Marcinho, viu? Mas nós vamos dar um jeito dele. Bora se juntar e pagar uma plástica para ele. Marcinho é uma benção. Você se olhou no espelho hoje. Todos vocês se olharam no espelho hoje. Mas me diga, aí agora, nesse exato momento, se você lembra perfeitamente como é o teu rosto aí agora, a gente esquece, irmão. Não é verdade? Eu estou vendo o rosto da Eliane ali agora. Eliane, estou vendo o rosto dela, ó. Ela se olhou de manhã, mas ela não está mais plenamente lembrando exatamente. Eu estou vendo, do mesmo jeito, ela está vendo o meu, e eu também não estou me vendo aqui agora. Então, meu irmão, é assim a pessoa que ouve a palavra e não pratica. Você acaba se tornando um ouvinte esquecido, que você precisa praticar. É como quem está fazendo um curso, uma faculdade, alguma coisa, que você escuta aquilo ali, uma aula, e você tem que praticar em casa, tem que praticar dialogando com os outros alunos, porque senão você acaba esquecendo. Às vezes eu já li tanta história da igreja, aprendi tanto sobre a história da igreja, mas o fato de já estar com muitos meses que eu não leio mais nada sobre isso, nada, que eu vou falar com os irmãos, eu fico babocando. Irmão, eu não me lembro se é isso, eu fico voando. Por quê? Pela falta de exercício, de praticar aquilo ali. Então, com a palavra de Deus, você tem que ouvir e você tem que praticar, porque se você não pratica, você se torna um ouvinte esquecido, e isso não vai trazer proveito algum para a sua vida. Então, não se engane, não seja apenas ouvinte dessa mensagem, mas ponha ela em prática, porque aquele que ouve a mensagem e não põe em prática, é como uma pessoa que olha no espelho como é, dá uma boa olhada, depois vai embora e logo se esquece da sua aparência. Então, é assim. Tem muita gente que ouve o Evangelho, aprende o Evangelho, mas o fato de não viver o que ela aprendeu, ela acaba esquecendo no passar do tempo. Então, verso 25, mas aquele que considera atentamente, observa para aprender atentamente, na lei perfeita, lei da liberdade,
Porque o Evangelho, além de ser lei perfeita, ele não está falando da lei de Moisés não, tá pessoal? Está falando do Evangelho, a lei perfeita, e é uma lei que, a lei do Moisés, ela não trazia liberdade, ela trazia prisão, escravidão. A lei do Evangelho, ela traz liberdade, libertação, que inclusive dos antigos preceitos da lei. Quem se converteu a Cristo, ele entende que o fim da lei é Cristo, ele entende que ele não está mais preso àqueles dogmas passados. Lança fora todo medo. O crente que vive com medo, que é pastor, não sei, eu estou com medo, então você não está aperfeiçoado no amor de Deus ainda, porque o amor de Deus lança fora todo medo. Então, se aperfeiçoa, atenta perfeitamente para o que está sendo ensinado, é o que ele diz no verso 25, atenta perfeitamente para entender a lei perfeita da liberdade, que é o Evangelho, e persevere nela, não sendo um ouvinte negligente, um ouvinte que não pratica, mas operoso praticante, ou seja, uma pessoa que pratica mesmo de verdade. Esse será bem-aventurado no que ele fizer. Bem-aventurado no que fizer. Quer ser, verso 25, né? Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Você quer que Deus abençoe tudo que você quiser? O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não se esquece, mas põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Tudo que você fizer, aí Deus vai abençoar. Deus vai pôr a mão. Por quê? Porque você é uma pessoa que pratica o Evangelho, que vive o Evangelho. Logo você não vai fazer coisas contra os princípios do Evangelho. Você vai fazer coisas que estejam alinhados com o Evangelho, com a vontade de Deus. Então logo Deus vai abençoar tudo que você fizer. Pastor, eu quero que Deus abençoe tudo que eu fizer. Então viva o Evangelho. Eu quero que Deus abençoe minhas obras. Pratique o Evangelho. Não é só uma oração. Pastor, eu vim aqui para o senhor orar, para Deus abençoar um projeto que eu tenho acolá. Nós vamos orar. Vamos orar, sem dúvida nenhuma. Mas a Bíblia não diz que se eu orar para Deus abençoar teu projeto, ele vai ser abençoado. Faz mal orar? Claro que não faz bem, tem que orar mesmo. Mas a Bíblia está dizendo que, mesmo se nós orar para Deus abençoar o teu projeto, e tu não praticar a palavra de Deus, tuas obras não vão ser abençoadas. Em contrapartida, se você praticar a palavra de Deus, o que você fizer, vai ter a bênção de Deus ali sobre o que está fazendo, sobre a tua vida. Amém, pessoal? E se alguém, agora para finalizar, versos 26 e 27, se alguém supõe ser religioso, hoje para nós ser religioso virou uma palavra negativa, né, pejorativa, mas não é não. Eu mesmo digo, irmão, não sou religioso, grupos religiosos por aí que está falando, mas de fato, ser religioso é a coisa mais certa que o ser humano tem, porque o que é ser religioso? É estar ligado com Deus. O que significa o termo religioso? É religar, não é isso, Vira? Religioso não é religar? Religar. Onde o homem se une a Deus, se junta a Deus, é religado com Deus. Religião significa isso. Agora, se você supõe ser uma pessoa religiosa, ou seja, uma pessoa que está ligada com Deus, o que é ser religioso, pastor? Não é uma pessoa que frequenta templos, não é uma pessoa que frequenta cultos, não é uma pessoa que anda com a batina, com roupa até nos pés, é uma pessoa que está ligada com Deus, uma pessoa que guarda a palavra e obedece a palavra de Deus. É o contexto que ele vem falando de ouvir, obedecer e praticar. Pois é, religioso é isso, está ligado com Deus, praticar. Mas se você pensa que é uma pessoa ligada com Deus, um religioso, uma pessoa ligada com Deus, mas não põe freio nas suas palavras, se não souber controlar a língua, a sua religião, ela é vã, não vale nada. Ou seja, você não está ligado com Deus coisa nenhuma. Entende, pessoal? Religião não é placa de igreja, não é frequentar cultos religiosos, é estar ligado com Deus, não é isso? Então, se você não pratica a palavra, não refreia a língua e não pratica a palavra, a sua religião não vale nada. Ou seja, você não está ligado com Deus coisa nenhuma. Ah, mas eu sou igual beata, eu vou para a igreja, eu sou um morcego de igreja. Você não quer dizer que você está ligado com Deus. Você é um religioso no sentido moderno, mas não um religioso no sentido bíblico. O que é um religioso no sentido moderno? A pessoa está frequentando as igrejas, fazendo tudo que o líder manda, é isso.
Mas um religioso, pela Bíblia, pela palavra de Deus, aí é outra coisa que não tem nada a ver com isso. Tanto é que ele vai falar aqui agora. Então, se você pensa que é um religioso, uma pessoa que está ligada com Deus, mas não refreia a língua, não pratica a palavra, não guarda a palavra, está se enganando, enganando o próprio coração, e a sua religião é vã. Mais uma vez ele fala de se enganar a si mesmo, né? Lá agora há pouco ele falou, quem ouve a palavra e não pratica, está se enganando a si mesmo. Aqui de novo ele fala, se a sua religião, se você pensa que é religioso, mas não está ligado com Deus, não obedece a palavra de Deus, não refreia a língua, você está enganando o seu próprio coração. A sua religião é vã. Você pensa que está salvo, que está com Deus, porque está dentro de um templo religioso, fazendo orações e pagando os impostos que são cobrados lá, em dízimo, oferta, voto, essas coisas todas. Mas na verdade é vão, porque você não está ligado com Deus, obedecendo a palavra e guardando sua língua. Então no verso 27, para finalizar, ele vai falar qual é a verdadeira religião. Não é templo nem placa, repito, a religião pura e sem mácula, que liga o homem com Deus de verdade, para com Deus e Pai, é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se incontaminado do mundo. Não pratique o pecado do mundo, não se lance no pecado que o mundo pratica, não tenha prazer no pecado, não se esbalde no pecado, não se entregue ao pecado, e pratique o bem aos menos favorecidos, aos órfãos e às viúvas. Aqui ele me lembra até um pouco sobre a questão do dízimo, lá de Deuteronômio 14. Pode pegar o violão, irmão, que eu já estou terminando, viu? Gênesis, Levítico, número Deuteronômio 14. Deixa eu pegar aqui. Só para nós ler aqui, esse Deuteronômio 14. Ele lembra aqui até do dízimo, ó. Olha como é o dízimo aí. Deuteronômio 14. Falando sobre o dízimo, que eu não vou ler o tudo, né? Você pode ler depois, do 22 até o 29. Do 22 ao 29. Vou falar só do verso 27 ao 29. Porém não desamparará o levita, que estão dentro da tua cidade, pois não tem parte na herança. Ao fim de cada 3 anos, trará todos os dízimos do fruto do 3º ano, e os recolherá na tua cidade. Então virá quem? O levita. Quem mais? O estrangeiro. Quem mais, pessoal? Fala aí. O órfão. Quem mais? E a viúva, que estão dentro da tua cidade, da tua porta. E comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas mãos que tu fizer. Exatamente o que Tiago está falando. Tiago acabou de falar que se nós fizermos a vontade de Deus, Ele vai abençoar a obra das nossas mãos. E para isso nós precisamos estar seguindo a verdadeira religião. A verdadeira religião está ligada com Deus de verdade, vivendo o Evangelho, praticando o Evangelho, lutando contra o pecado, desviando do pecado e ajudando o órfão e viúva, que era exatamente a prática do dízimo. Deuteronômio 14, 29. Aí eu pergunto, você tem ajudado as pessoas menos favorecidas? Ele usa órfão e viúva, pessoal, não é que nós vamos aplicar órfão, eu vou sair por aí fazendo uma lista das viúvas, deixa eu ver, no Google, Google, lista de viúvas na minha região. Não é isso que você tem que fazer. O Google abriu aqui, ó, fica quieto aí, bicho. Seguinte. A pesquisa mostrou o seguinte. Ei, mas vamos lá para finalizar. Então assim, ajudar órfão e viúva, porque ele coloca órfão e viúva? Porque órfão e viúva, meu irmão, eram as pessoas mais vulneráveis daquela época. Hoje uma mulher fica viúva, ela tem direito a uma pensão, o salário, né? Hoje crianças ficam viúvas, também pela lei, elas têm direito a uma pensão, que é o salário dos pais, é dado àquela criança até ela completar 18 ou 22 anos. Mas antigamente não tinha isso. Nos tempos de Moisés e do Israel antigo, o socorro da viúva e do órfão era o quê? Quem vai arriscar dizer aí? Deuteronômio 14, 22. Era o dízimo. Era o socorro da viúva e do órfão. Era o dízimo. Deuteronômio 14, 29. Aí Tiago vai lá. Aí fala muito parecido com o que realmente aquela lei do dízimo mandava. Da verdadeira religião, da verdadeira pessoa ligada com Deus. Ela guarda a língua
fala com sabedoria, não se precipita, ela vive a palavra, guarda a palavra e ela assiste os menos necessitados. Então entenda hoje, ajudar a pobre viúva é ajudar as pessoas mais necessitadas, né? Que eu errei, falei foi menos necessitadas, mais necessitadas, menos favorecidas. Está fazendo isso? Estou não, pastor, vou começar a fazer. Começa a olhar dentro na tua família. Você tem família, pai, mãe, parentes? Procura saber se não tem alguém precisando. Que aí ao invés dos dízimos que vocês estão dando na igreja, vocês vão lá e ajudar essas pessoas. Pastor, e a oferta que nós trazemos para cá, que você não pede dinheiro, mas a gente sabe que precisa, e a gente dá oferta voluntária. Pois é, precisa, tem despesa. Mas, se você sabe de um parente que está precisando, é muito melhor você, ao invés de trazer para cá, que a gente precisa ou não precisa? Precisa. Mas é muito melhor, ao invés de você trazer para cá, você levar para ajudar a sua mãe ou seu pai, ou seu parente está precisando. Porque a igreja aqui não vai saber que estão precisando, então a gente não vai conseguir chegar lá para ajudar. Aí você que é da igreja, poderia ter ajudado eles, trouxe para cá, a gente ajudou outros, que nossa igreja faz isso, graças a Deus. Mas não ajudou eles lá. E procura ver, aqui dentro da igreja a gente ajuda, a gente procura, está sempre procurando saber os irmãos que estão precisando para a gente estar ajudando. Aí o dinheiro que vocês trazem a gente pega e observa. Manda um pouquinho para aquele irmão, para aquela irmã que está precisando, está desempregado, sei lá o que, está precisando. Mas mesmo assim, mesmo você trazendo, vai que de repente um dia você traz, e aí Deus mostra para você uma pessoa que está aqui precisando. Pai, eu não sei porquê, eu trouxe aqui 10, 20, 30, 40, 50, R$1.000, sei lá, R$1 milhão, está estribado, hein, irmão? Trouxe dinheiro aqui para dar oferta hoje. Mas não sei, Deus está me incomodando, faz tempo aqui, para me conversar com aquela irmã ali, que eu acho que ela está precisando. Aí você chega, né, com sabedoria. Irmão, está tudo bem as coisas aí? Está tudo em paz? Como é que está? Está trabalhando, desemprego, como é que está as coisas? As coisas estão... Aí vai conversando. E você na conversa vai perceber. Aí conversando você vai perceber que aquela pessoa realmente está precisando. Aí você vai concluir com o que você estava sentindo aqui. Realmente era de Deus. Pois irmão, eu estou sentindo aqui realmente que Deus me mandou dar essa bênção para você. E dá. Dá que o pastor Jadel não vai ficar com raiva. Dá, eu não vou deixar você de fora da unção dos dizimistas, que é todo Santa Ceia do mês. Você vai estar na unção dos dizimistas assim. Que é isso, né, irmão? Deus o livre, né, irmão? Está repreendido isso, meu Deus do céu. Não existe isso. Negócio de unção de dizimista. Mas é isso. Se nós não tivermos praticando bem aos irmãos que estão necessitados, a familiar que estão necessitados, se nós não estivermos assistindo os que estão precisando, nossa religião é vã, ou seja, nós estamos ligados com Deus porcaria nenhuma, coisa nenhuma. Está ligado com Deus? Então, pratica a palavra, viva a verdadeira religião, assiste os irmãos necessitados, e com certeza, e se guarde contaminado do mundo, e pode ter certeza, meu irmão, que pela graça de Deus, você está fazendo isso porque crê em Cristo, porque está obedecendo ao Evangelho. Aí pode ter certeza, meu irmão, que teu galardão vai ser te dado, sem você merecer, mas vai ser te dado em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor.